Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Antes de iniciar o comentário desta lição, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos e muito progresso na vida espiritual, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e que as nossas escolas bíblicas dominicais possam contribuir positivamente para o crescimento espiritual das nossas igrejas. Hoje, no início desse primeiro trimestre, vamos fazer um comentário a respeito da lição número 1, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. O texto bíblico básico está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é compreender como ocorreu a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes e reconhecer o seu poder transformador na vida do crente e aplicar os princípios de capacitação, ousadia na missão de testemunhar do Evangelho. Fique aqui que nesse ano nós queremos ter muitas novidades para os irmãos aqui no canal. Divulgue esse vídeo, peça para que outras pessoas também assinem o canal, se inscrevam no canal, aliás, que completando o número mínimo necessário, nós faremos mais atividades, nós teremos mais atividades que com certeza vai beneficiar os irmãos. Iniciando hoje a lição de número 1, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. O texto bíblico base está no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. O meu objetivo ao fazer esse comentário é compreender como ocorreu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, reconhecer o poder transformador do Espírito Santo na vida de cada um de nós e, claro, como podemos aplicar esse poder, essa capacitação que nós recebemos quando o Espírito Santo age em nossas vidas, principalmente na proclamação do Evangelho. E eu quero iniciar dizendo que a descida do Espírito Santo foi um marco na história da igreja. Podemos dizer que sem a descida do Espírito Santo não haveria possibilidade de a igreja iniciar a sua atuação naquela época como iniciou. Todos os discípulos, sabemos, estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, mas não tinham uma iniciativa e não sabia como dar início à jornada que eles haviam ficado responsáveis por fazer. Estavam todos ali parados, estavam todos evidentemente numa expectativa, mas sem saber o que fazer. A descida do Espírito Santo modelou o comportamento da igreja, determinou como a igreja deveria fazer a partir dali e, de fato, foi o que definiu claramente como foi o início da atuação da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, como eu disse, não haveria possibilidade de ter uma igreja atuante como nós tivemos nos primeiros séculos e continua até hoje a sua ação. A descida do Espírito Santo foi o cumprimento da promessa e o início de uma nova era de transformação da igreja aqui na terra. Sabemos muito bem que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava, capacitando pessoas esporadicamente, mas a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou a atuação dele em definitivo na terra. E hoje podemos contar com a presença dele em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente com relação ao nosso envolvimento na obra de Deus. E claro, a descida do Espírito Santo foi o resultado de uma atitude de obediência dos discípulos ao que Jesus havia determinado. Quando Jesus estava com eles, ele determinou que eles permanecessem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, está escrito que e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Em Atos, ainda no capítulo 1,
diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E há Atos capítulo 1, versículo 8, que é um dos textos mais comentados quando se trata de batismo com o Espírito Santo, de ação do Espírito Santo na igreja. Há uma promessa dizendo que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E claro, a expressão confins da terra, ela é controvertida entre os estudantes, entre os acadêmicos, pois não fica muito claro qual era esse território que abrange até os confins da terra. Essa expressão ela era muito comum para definir o território do Império Romano, mas nós sabemos que a igreja ultrapassou e em muito os limites do Império Romano. E graças a Deus por isso que hoje nós temos acesso ao Evangelho e nós que nunca pertencemos diretamente ao Império Romano. Portanto, eu diria que sem a ação do Espírito Santo aqui na terra para capacitar, para encorajar a igreja, o Evangelho não teria saído daquele grupo de irmãos que estava reunido ali no cenáculo naquela época. Evidentemente, ele teria ficado entre quatro paredes. A ação do Espírito Santo capacitou não apenas para que a igreja tivesse aquele momento de partida para revolucionar o mundo, transformando o cristianismo em pouco tempo na maior religião que existia, mas principalmente mudou a forma como o homem via a ação de Deus e o seu relacionamento com Deus por meio do cristianismo. A descida do Espírito Santo não só tornou os crentes mais encorajados, mas os capacitou, alterando a disposição de como eles deveriam agir. Basta você ler a experiência no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, como foi a reação tanto dos discípulos quanto daqueles que estavam reunidos ali naquele lugar para ver o que aconteceu com os servos de Deus. A descida do Espírito Santo ela foi o cumprimento de uma promessa. O Pentecostes foi o cumprimento da palavra de Deus que estava prevista no Antigo Testamento e que veio modificar o mundo de forma total. Ela impactou a vida dos discípulos, trouxe transformações na prática para a igreja e para as pessoas que estavam ali. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, que ali estavam reunidos cidadãos de todo o Império Romano e até fora do Império. Se você olhar, todas aquelas pessoas que são descritas ali no capítulo 2, cerca de 15 etnias diferentes, algumas delas inclusive estavam fora do Império Romano. E todas foram impactadas de forma tremenda quando Pedro fez o seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, quando cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como Senhor e como Salvador. É uma experiência maravilhosa que marcou em definitivo a atuação daqueles irmãos na obra de Deus. O objetivo do Espírito Santo foi capacitar. A palavra de Deus diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que o Espírito Santo desceria e capacitaria a igreja para que ela realizasse a sua obra. E Joel anunciava um derramamento universal do Espírito Santo, acessível a todas as pessoas, e não somente algumas pessoas, como a gente lê no Velho Testamento. Aliás, a ação do Espírito Santo, ela sempre ocorreu, mas de forma especial na vida do ser humano, como ocorre hoje com o batismo, por exemplo, ela só acontecia muito esporadicamente. São poucas as pessoas no Antigo Testamento que tiveram essa experiência maravilhosa de ser influenciadas como foram pelo Espírito Santo. Os discípulos, evidentemente, após a morte e ressurreição de Jesus,
quando eles tiveram confirmada a ressurreição, aí eles passaram a ter uma expectativa muito grande. Por quê? Porque Jesus havia instruído os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, que eles seriam revestidos, que a partir dali eles seriam novas pessoas, eles agiriam com muito mais dinamismo, com muito mais capacitação, eles fariam uma revolução no mundo a partir daquele momento que eles fossem batizados. E de fato, isso aconteceu. As promessas foram sendo repetidas ao longo do período até que veio a descida do Espírito Santo. Veja só, em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, como eu já disse, está dito o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então a expectativa deles era grande. Eles ficaram pensando quando isso ia acontecer, como isso ia acontecer, e eles ficaram reunidos ali esperando. Não tinha muita ação, como eu disse, não sabiam exatamente como agir, mas ficaram na expectativa. E durante essa espera, a igreja se manteve em oração, em comunhão, demonstrando, claro, total submissão ao que o Senhor havia determinado. Veja como o livro de Atos descreve a atitude dos irmãos que estavam esperando ali o batismo com o Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, porque eles não sabiam exatamente como que seria a manifestação do Espírito na vida deles. Está dito aqui, Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim, olha, todos estes, aqui se refere aos 120 discípulos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja que entre aquele grupo de 120 pessoas estava a mãe e os irmãos e outros parentes de Jesus que estavam ali, entre eles primos e tias, etc. Estavam reunidos ali na expectativa de que esse momento acontecesse. A descida do Espírito Santo trouxe uma mudança significativa. Transformou os discípulos, que eram pessoas até certo ponto temerosos, eles ficavam na dúvida de como faria, de o que seria feito, como iria acontecer as coisas, e principalmente o medo das autoridades, que era muito forte, a perseguição por parte dos próprios judaizantes, ou por parte dos próprios judeus naquela fase ainda. Eles não sabiam exatamente o que fazer. Mas então, com a descida do Espírito Santo, eles foram encorajados, eles perderam a timidez, ficaram ousados e se comprometeram profundamente com a missão de proclamar o Evangelho. A descida do Espírito Santo, a principal função dela foi capacitar os discípulos para continuar com aquilo que o Senhor disse que eles deveriam fazer, que era ir pelo mundo, proclamar a palavra, fazer discípulo, batizar e ensinar. Isso que eles precisavam fazer, e isso eles começaram a fazer imediatamente. A descida do Espírito Santo marca o início de uma igreja ativa, comprometida em alcançar o mundo inteiro com a mensagem salvadora do Evangelho. Inaugurou, portanto, uma nova dimensão de comunhão, unidade e propósito entre os próprios crentes. Veja aqui a passagem de Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, dá o retrato de como era o comportamento da igreja. Veja só o que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Prodígios e sinais são episódios, são fatos extraordinários que têm o objetivo de comprovar, de autenticar a palavra que os discípulos estavam pregando e de dar uma perspectiva diferente para aqueles que viam esses fenômenos acontecerem. Portanto,
é interessante que nós vejamos que a descida do Espírito Santo, ela não foi só um ornamento para a igreja, mas ela foi uma capacitação, um enchimento de poder que transformou a vida daqueles discípulos, encorajando-os, mudando completamente o modo como eles viam as coisas na própria obra de Deus. Porque até aquele momento eles estavam ali, mas eles se sentiam órfãos, porque Jesus havia partido e simplesmente havia dito: olha, aguarde que vocês vão ser cheios de poder. Vocês serão dinamizados. Literalmente é o que diz em Atos 8, né? Que recebereis poder. A palavra poder ali é dínamo, que eles seriam dinamizados, ou seja, eles seriam realmente cheios de poder de Deus para fazer aquilo que eles precisavam fazer. Agora veja só, poder transformador do Espírito Santo. O primeiro impacto foi sobre os discípulos diretamente, capacitando, encorajando e dando autoridade. Não foi só uma coisa natural, eles não ficaram só, digamos, empolgados. Não, havia algo de sobrenatural. Amados, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela só é compreendida por aqueles que experimentam esse fenômeno. O meu caso, se eu fosse falar para vocês como aconteceu e o resultado do batismo, vocês iriam perceber isso. Mas como a lição de hoje não tem essa finalidade, eu não vou dar esse testemunho aqui. Mas é algo extraordinário. Quando você é cheio do Espírito Santo, que você transborda em línguas, que você sente a capacitação sobrenatural do Senhor na sua vida, é algo maravilhoso. Não dá para você descrever com palavras o que você sente quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é transformado. A igreja hoje, ela precisa valorizar esse fenômeno. O pentecostalismo precisa renascer das cinzas em que ele se encontra. Vivemos hoje uma fase de saudosismo por parte dos mais velhos, como eu, e de ceticismo por parte dessa geração mais jovem. Vemos pouquíssimos ou quase nenhum batismo com o Espírito Santo nas igrejas, vemos muitas inovações, vemos muita coisa sendo posta na igreja, mas não vemos do poder, não vemos da autoridade. E, com certeza, a igreja só retomará a sua caminhada em direção ao cumprimento da tarefa que ela tem, quando ela, de novo, retomar a sua intimidade, a sua comunhão com o Espírito Santo. É impressionante a ausência disso. Os discípulos, até naquele instante, eram temerosos. Mas a partir do momento que eles são cheios, eles se tornam ousados. Eles enfrentam a multidão. Quando a multidão os acusa de estar embriagados, Pedro se levanta e com ousadia, ele diz: aqui não tem ninguém embriagado. Vocês estão enganados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa de Deus. E aí ele inicia um dos maiores discursos que alguém já fez na igreja. O resultado foi pessoas contritas, pessoas apavoradas, pessoas sem entender nada do que acontecia, porque, como eu disse, havia ali cerca de 15 etnias, pessoas que falavam idiomas diferentes. E todos eles ouviram a palavra dos discípulos ali naquele instante na língua deles. O fenômeno que aconteceu ali, tanto foi o que nós falamos de glossolalia, que é uma língua desconhecida, como foi também a xenolalia, que é uma língua desconhecida de quem fala, mas conhecida por quem ouve. Por exemplo, na igreja hoje, a glossolalia é quando nós falamos línguas estranhas
não há intérprete, então nós não sabemos exatamente qual o significado daquilo que nós estamos falando. Mas é uma língua estranha, é uma língua diferente, não é uma língua humana, por assim dizer. Agora, a xenolalia é quando alguém é usado por Deus numa língua estranha, mas em um idioma que existe. Eu já vi contar episódios de pessoas que estavam na igreja e alguém começou a falar numa língua estranha e aquela pessoa que estava ali compreendeu aquela língua como sendo a sua língua materna. Eu já vi contar 2 casos, um japonês que estava numa igreja e ouviu uma senhora idosa falar uma língua estranha que ele era o único ali que podia identificar, porque era uma língua que ele se comunicava com seus parentes quando criança numa vila no Japão. Não era nem o japonês exatamente, mas era uma língua diferente. Era como um dialeto dentro do japonês. E eu já vi contar também de um caso de um africano que estava em um culto nos Estados Unidos e de repente alguém começou a fazer um sinal e falar numa língua que ele identificou como a língua que era ali da sua tribo nativa. Algo extraordinário acontece. Então veja que não é alguma coisa simplesmente, não é uma coisa comum, mas é algo extraordinário. Tanto a glossolalia quanto a xenolalia é algo maravilhoso e que realmente muda totalmente as coisas. A ação do Espírito Santo capacitando os crentes a vencer limitações humanas, sociais e culturais. Só a ação do Espírito Santo poderia fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que houve também um impacto extraordinário, tanto na igreja quanto na sociedade. O Espírito Santo proporcionou crescimento, unidade, comunhão e propósito dentro da igreja. Tanto que o resultado foi que ali naquele discurso de Pedro, cerca de 3.000 pessoas agregaram-se à igreja. É um fato extraordinário. É algo que não se explica com argumentos humanos. Não dá para você entender. É maravilhoso isso. É algo que não tem como você explicar simplesmente. Então veja que, sem que o Espírito Santo tivesse descido, eu diria que a igreja não teria sido inaugurada e não teria dado aquela alavancada extraordinária que ela deu. E hoje, ainda no século 21, nós temos muita gente que contesta a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Mas eu diria uma coisa, que as igrejas que não adotam o pentecostalismo, sejam elas de quaisquer linhas, elas não teriam a influência que elas têm hoje se não tivesse havido o pentecostalismo. Na história da igreja protestante brasileira, tanto aquela que foi paralela à igreja católica a partir do século V até o século XVI, quanto a igreja protestante que nasceu no século XVI, ali com a reforma luterana, essas igrejas, elas causaram um impacto tão grande na sociedade que não há como você dimensionar isso. Se você estuda a história da igreja, analisa, por exemplo, o pietismo que aconteceu no século XVII. Se você estuda a história dos morávios, se você estuda os grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja, você vai ficar impressionado de perceber uma coisa. Todos eles, sem exceção, só aconteceram a partir de uma ação do Espírito Santo atuando na vida dos servos de Deus. Sem que o Espírito Santo atue, sem o derramamento do Espírito sobre as pessoas, não pode haver avivamento.
não pode haver crescimento da obra de Deus. A evidência disso é o próprio Brasil. Veja que o pentecostalismo no Brasil ele chegou positivamente a partir do início do século XIX. Perdão, a partir do início do século XX. Antes havia chegado, mas muito sem ação. A igreja, por outro lado, protestante, chegou no século XIX e na metade do século XIX. Mas a igreja brasileira só tomou impulso a partir do pentecostalismo. Basta você estudar a história da igreja. E hoje nós estamos na quarta onda do pentecostalismo no Brasil. Eu fiz esse estudo em uma tese de um curso que eu fiz de doutorado, em que hoje nós estamos vivendo a quarta onda do pentecostalismo. Numa ocasião oportuna, com certeza, eu vou descrever isso para vocês. O que vemos hoje na igreja é a continuidade da obra do Espírito Santo. E eu diria, irmãos, que se o Espírito Santo não atuar na igreja de forma sobrenatural, não pode haver dinamismo, não pode haver realização da obra de Deus. A única coisa que garante a ação da igreja de forma objetiva é exatamente a ação do Espírito Santo. Mesmo aqueles que de alguma forma não acreditam na ação do Espírito Santo de forma sobrenatural, como no pentecostalismo, até aqueles irmãos só fazem alguma coisa quando estão sob a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não agiu apenas no Pentecostes, mas ele continua até hoje. A cada dia que a igreja se reúne, e seria muito interessante que a igreja voltasse a se reunir de verdade, na busca do batismo com o Espírito Santo, e não nessas imitações baratas de batismo com o Espírito Santo que algumas igrejas ficam mostrando para as pessoas. Amados, o batismo com o Espírito Santo, ele transforma a vida de uma pessoa. Ele muda completamente a vida de uma pessoa. Não dá para você viver da mesma forma após você ser batizado com o Espírito Santo. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, é que as dificuldades na vida, as lutas na vida, ou a própria tendência do ser humano ao pecado, é que vai aniquilando o poder e a ação do Espírito na vida de uma pessoa. Mas um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo de verdade, irmãos, ele faz coisas extraordinárias. Não dá para você comparar. Você pode ter o curso que você tiver, títulos que você quiser. Uma pessoa simples, iletrada, cheia do Espírito Santo, tem mais autoridade do que você com qualquer título que você possa alcançar de teologia. Não se esqueça disso. O Espírito Santo, ele reveste a pessoa de poder, dá capacidade para enfrentar desafios espirituais e perseverar na fé. Amados, é muito interessante quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela perde a timidez. Eu posso garantir uma coisa para vocês. Até o meu batismo com o Espírito Santo, eu era uma pessoa tímida, dentro da igreja e fora dela, muito mais. Mas a partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei a ter ousadia para falar. Eu passei a ter ousadia para enfrentar embates, lutas e dificuldades ou qualquer outra coisa que aparecesse. Não dá para você comparar o que acontece na vida de uma pessoa antes e depois do batismo. É somente algo extraordinário. E hoje, nós somos chamados ainda, até agora, a sermos cheios do Espírito.
Nós somos chamados a buscarmos o batismo com o Espírito Santo, a capacitação sobrenatural e mais, os dons do Espírito que nos qualifica, que nos habilita para realizarmos feitos extraordinários. E ele está à disposição de qualquer um de nós que quer buscá-lo com desejo, com ansiedade para obtê-lo. O Espírito Santo, ele nos guia. Jesus disse que o Espírito Santo, ele convenceria o homem da justiça, do juízo, do pecado e do juízo. Veja que a maneira como ele nos conduz, ele nos orienta, ele nos capacita para falar, é algo tão maravilhoso. Irmãos, não dá para descrever, eu já disse isso 2 ou 3 vezes aqui, mas não dá para descrever o que você sente quando o Espírito Santo começa a te capacitar, a dar a você a inspiração para você falar sobre o assunto que você precisa falar. Nós precisamos retomar a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Eu espero que esse trimestre que nós vamos discutir assuntos relacionados ao batismo com o Espírito Santo, que nós possamos realmente buscar isso e ter as nossas vidas espirituais renovadas. O Espírito Santo, ele nos capacita para o serviço. Ele distribui dons. Dons são carismas, são presentes, são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos trabalhar com mais eficiência e com mais eficácia na obra de Deus. Irmãos, não dá para que a igreja continue nesse marasmo que ela está. Nesses trabalhos que são simplesmente divertimento. Nessas atitudes em que a igreja busca muito mais o entretenimento do que a ação, o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Nós não podemos trocar nenhum tipo de entretenimento na igreja pelo poder que o Espírito Santo nos dá. Nós deveríamos gastar muito mais tempo orando, buscando o poder de Deus nas nossas vidas, do que entretendo as pessoas com uma programação alegre, divertida, mas que não transforma ninguém. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo transforma, muda as pessoas, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar de fato. O Espírito Santo, ele altera o nosso ânimo, a nossa atitude em relação à igreja, em relação àquilo que nós precisamos fazer. E eu diria uma coisa, infelizmente, a nossa missão enquanto responsáveis pela proclamação do Evangelho, para levar a palavra de Deus ao mundo, só pode ser realizada se nós estivermos cheios do Espírito. Capacitação humana não resolve, irmãos. Cursos de teologia, pode ser qualquer um deles, não vai fazer nenhuma diferença na hora de se pregar a palavra de Deus. Eu já ouvi mensagens de doutores, de pós-doutores nos púlpitos das igrejas, e que não afetaram em nada o comportamento das pessoas. E eu já vi pessoas sem quase nenhum curso falar cheio da graça, cheio do Espírito, e mudar a vida das pessoas. Eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância. Eu não estou aqui dizendo que não precisamos estudar. Pelo contrário. Precisamos estudar. Mas além do estudo, indo muito além do estudo, nós precisamos de buscar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje nós temos todas as ferramentas que precisamos para estudar a palavra de Deus. Mas nenhuma dessas ferramentas nos dá
tanta capacitação, tanta autoridade quanto o batismo com o Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos esquecer disso. E, partindo já para a parte final dessa minha palavra de hoje, eu gostaria de dizer que a descida do Espírito Santo no Pentecoste marcou o início de uma transformação que continua até hoje na vida de cada crente. Cada um que busca, que de fato busca o poder de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo está disponível. A igreja ela não pode ser cessacionista, mas ela precisa ser continuista. O que significa isso? O cessacionismo é um ensino que tem sido proclamado nas igrejas evangélicas brasileiras por parte de alguns segmentos, dizendo que os dons espirituais, que batismo com o Espírito Santo, que profecias e que tudo relacionado ao sobrenatural parou na época dos apóstolos. Que a profecia, que os dons de que Paulo fala em 1 Coríntios, em Romanos, aos Efésios, tudo aquilo ali parou ali. Só foi no período apostólico. Quando o cânon da Bíblia fechou, fechou também todos os dons. Eles encerraram juntamente com o encerramento do cânon das Escrituras. Mas não, irmãos, nós precisamos ser continuistas. Ser continuista significa você crer que os dons espirituais estão em pleno vigor hoje, e é isso que nós precisamos. Assim como os discípulos, somos chamados a viver cheios do Espírito, com coragem para testemunhar e compromisso com a missão de Cristo, que nós precisamos levar avante. Que possamos buscar essa plenitude e permitir sempre que o Espírito Santo transforme nossas vidas, impacte o mundo por meio do nosso testemunho, por meio de nossa ação. Nós não podemos continuar sendo uma igreja morna, sendo uma igreja comprometida com o secularismo, com o mundanismo, com essas coisas que hoje estão muito em voga dentro das nossas igrejas. Estamos muito preocupados em apresentar espetáculos bonitos, mas humanos em nossas igrejas. Precisamos deixar que o Espírito Santo dite completamente aquilo que a igreja faz em suas atividades enquanto proclamadora da palavra de Deus. E eu quero, de fato, agora encerrando esse comentário, fazer algumas aplicações sobre o que nós estamos vendo até aqui. Primeira, ore diariamente a fim de você ser cheio do Espírito. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, então se renove. Não deixe que o hábito, que as coisas do dia a dia diminua o seu fervor espiritual, a sua intensidade na presença de Deus. Não permita que as preocupações, que as dificuldades do mundo te atrapalhem na presença de Deus. Ore, portanto, diariamente, a fim de você ser cheio do Espírito Santo. A oração foi a base para os discípulos receberem o batismo ali no dia de Pentecostes. E continua até hoje ser o meio pelo qual nós podemos receber de Deus aquilo que Ele tem de sobrenatural para nós. Segunda, busque e use os dons espirituais para servir na obra de Deus. Os dons não cessaram, irmãos. A igreja não pode ser cessacionista. A igreja precisa ser continuista. Nós precisamos buscar os dons sobrenaturais de Deus, o falar em línguas, o interpretar as línguas, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, dons de curar,
Nós precisamos buscar isso. A igreja está carente disso. A igreja está cheia de doutores nos púlpitos que não têm nenhuma autoridade diante de Deus. Nós precisamos buscar isso. E nós, como professores da escola bíblica dominical, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Podemos influenciar positivamente. Mas para influenciarmos, nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo. Terceira, seja ousado em compartilhar o Evangelho. Não se acovarde diante de pessoas importantes, diante de pessoas que se acham capazes. Não se acovarde. Pelo contrário, se levante com ousadia. Há uma pequena história que eu quero contar para você aqui, um episódio que foi contado inúmeras vezes nas igrejas como exemplo do que eu estou falando. Viajando no interior em um ônibus coletivo, uma senhora que não tinha muita habilidade para falar, mas era cheia do Espírito Santo, começou a falar para um grupo de rapazes que estava dentro do ônibus fazendo bagunça. E quando ela começou a falar, aqueles rapazes pararam e prestaram atenção. E ela continuou falando. Incomodado, uma pessoa que estava ao lado, que depois ela ficou sabendo ser uma pessoa formada, a interrompeu e disse: minha senhora, o que você está dizendo precisa ser dito por alguém que conheça melhor aquilo que está falando. Ela então, virando-se para ele, disse: pois então o senhor fale para eles. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. E o senhor que é sábio, então fale. Aquele homem emudeceu e não disse uma só palavra. Aqueles rapazes que ouviam aquela irmã viraram para ela e disseram: tia, pode continuar falando que nós estamos gostando. É isso que nós precisamos, irmãos. Simplicidade e autoridade na palavra. É isso que precisamos. A quarta, desenvolva comunhão com outros irmãos. Amados, a igreja não é lugar de atritos entre os crentes. A comunhão foi a marca distintiva da igreja primitiva. Eles estavam em plena comunhão. Nós não podemos viver diferentes. Precisamos ter comunhão, ter unidade. O corpo de Cristo não pode ser fragmentado. Nós precisamos estar unidos, comprometidos, envolvidos. A base da capacitação da igreja, da sustentação da igreja, é a comunhão que ela tem entre seus membros. E isso nós precisamos fazer. Do púlpito até a porta precisa haver unidade. Não pode ficar havendo divergências, discussões, debates sobre pontos de vistas. Nós precisamos manter unidade e sermos unidos de verdade. E, finalmente, a quinta aplicação que eu gostaria de fazer: procure conhecer a palavra de Deus e desenvolva a santidade e a obediência. São dois itens que faltam hoje às nossas igrejas: santidade e obediência. Irmãos, nós estamos vendo dentro das nossas igrejas coisas que jamais imaginaríamos ver. Estamos vendo a ação do maligno dentro da igreja, na vida das pessoas, tirando de nós a santidade, tirando de nós o temor, tirando de nós a obediência à palavra. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos mudar as nossas vidas. E isso só vai acontecer se formos cheios do Espírito, se andarmos cheios do Espírito. Porque aí refletiremos, sabe o quê? O caráter de Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Comece a mudar a sua vida hoje. Não espere que outros mudem. Comece você. Comece a estudar mais a palavra. Comece a orar mais.
Comece a buscar mais o poder e a autoridade do Espírito. E você vai ver que a sua vida vai mudar. E vai mudar também a vida daqueles que estão do seu lado. Que o Senhor te abençoe.